Compartilhar da palavra de Deus com os amados irmãos, estar aqui nessa noite. Esse trabalho que está começando e o coração da gente se enche de alegria por ver que a obra de Deus está se expandindo, a obra de Deus está crescendo. Deus tem os seus projetos, Deus tem os seus planos e os desígnios do Senhor, eles se estabelecem. Hoje eu havia preparado um texto para meditarmos nessa noite. Esse era o meu esboço em Eclesiastes, capítulo 9, versos de número 7 a 10. Mas eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 13. Eu quero meditar com os irmãos nos versos de número 31 e 32 apenas. E eu confesso que o meu coração se aqueceu com a oração no comecinho do culto do nosso violonista aqui, que pedia para que Deus fizesse com que essa comunidade crescesse. É interessante porque eu já vinha com meu sermão estava pronto, eu vinha inclusive meditando no carro, né, de que forma eu ia chamar a atenção dos irmãos, né, se eu ia fazer uma brincadeira, se eu ia contar um caso. Talvez eu falaria até da capivara Filó, que tinha um pouquinho a ver, né, com o drama envolvido lá em Eclesiastes, né, os dilemas da vida. Mas creio que será mais relevante encorajar os irmãos a perseverarem na fé e a terem boas expectativas quanto à realização do Senhor. A palavra de Deus diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que todas as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Bendito eterno Pai, nós lemos, Senhor, a tua santa palavra. E nós te pedimos, Pai, que pela tua misericórdia, Pai, pela tua infinita bondade, pela tua graça, Pai, por meio de Cristo Jesus, que o Senhor fale conosco nesta noite, Pai. Aquecendo os nossos corações, confrontando-nos, Senhor, em nossos pecados, reconduzindo, Senhor, as nossas vidas a um caminho que seja satisfatório e agradável ao Senhor. Que nessa noite, Pai, sejamos encorajados e conformados à imagem do seu Filho Cristo Jesus, o nosso Senhor, no nome de quem nós oramos e desde já agradecemos. Amém. Amados irmãos, uma das dádivas que o Senhor tem me concedido é observar, às vezes, pequenos começos. E ao longo da vida, embora pareça, não sou tão novo quanto pareça, eu tenho tido o privilégio de acompanhar como alguns pequenos começos, alguns pequenos projetos, às vezes, se tornam em algo grande, em algo que talvez jamais imaginaríamos. Às vezes são pequenos passos que nós damos na nossa vida pessoal, na nossa caminhada na comunidade de fé. São pequenas decisões, pequenos compromissos que assumimos. Aliás, esse não é um pequeno, esse é um grande compromisso. O compromisso de se unir maritalmente. Esse é um passo que, de fato, muda a vida, começa-se um novo projeto. Vocês não têm a menor ideia do que vai acontecer amanhã. De como Deus, a cada dia, passa a nos surpreender com o seu cuidado, com as suas bênçãos. E de um sim, de repente, vem o primeiro filho ou filha com a personalidade que você jamais imaginou que teria. E aquele ser tem uma identidade. Você fala, isso é obra de Deus. Hoje eu prego aqui na Igreja Presbiteriana Encontro, que é uma congregação ainda, um ponto de pregação. Eu talvez tenha dificuldade de nomear, né, dentro da nossa estrutura,
se é um ponto de pregação, se é uma congregação, isso de fato não é relevante nesse momento. Mas eu creio que há um projeto, primeiramente, no coração do Senhor. E Deus, nos seus projetos, e o projeto do Senhor é o que se estabelece de fato, Ele instrumentaliza pessoas. O texto vem nos mostrando essas coisas. Primeiro, o texto fala aqui de como nós devemos valorizar essas pequenas iniciativas. Nós estamos aqui reunidos hoje num número diminuto, mas observe que estão aqui pessoas que Deus separou para trabalharem nesse projeto, pessoas que estão comprometidas com esse projeto, pessoas que se tornarão operosas nesse projeto, esse projeto para o reino de Deus. Deus instrumentaliza pessoas. Observe aqui, outra parábola ele propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. Meus irmãos, a obra é de Deus. A obra é de Deus. A obra não é do pastor Vila. A obra não é do presbitério pioneiro de Brasília, ao qual o pastor Vila é subordinado. Razão pela qual, Mateus, não podíamos agir de uma outra forma, senão apoiando a pregação do evangelho aqui na região. Nós estamos aqui em uma sala e ali tem outra sala onde se reúne uma outra comunidade de fé que tem uma outra cultura e parece que tem uma outra sala onde também está acontecendo um culto e às vezes as pessoas se questionam, mas por que tem 3 igrejas, não junta todo mundo numa sala só? E eu não sei responder. São os desígnios do Senhor, que utiliza da cultura, que utiliza da linguagem, que utiliza da forma, que utiliza de um estilo peculiar para alcançar pessoas. Pessoas aqui serão alcançadas, pessoas que talvez não seriam alcançadas por aquele ciclo. Pessoas lá serão alcançadas, pessoas que talvez jamais seriam alcançadas pelo nosso ciclo, pela nossa forma de se expressar, pela nossa forma de falar. E é por isso que a gente jamais deve menosprezar os pequenos começos. A nossa perspectiva diante dos pequenos começos deve sempre ser uma perspectiva de fé. Se você começa um projeto na sua vida, seja esse projeto um projeto profissional, seja um projeto de vida, seja um projeto de estudo, seja um projeto específico para o reino de Deus, da pregação da palavra, comece com fé. Comece com fé. Veja essa dinâmica. O grão de mostarda é o menor dos grãos, a menor das sementes. E um homem toma esse grão e com fé ele lança esse grão ao solo. Ele semeia esse único grão. E muitos olham às vezes para aquele homem que semeia aquele grão e vão dizer, eu acho que não vai vingar. Eu acho que esse ano não vai chover não. O passarinho vai comer. Está faltando inseticida. Esse solo não é adequado. E aí aquele grãozinho, ele começa a brotar. E aquela hortaliça, ela começa a crescer. E ela vai crescendo. Ela vai se crescendo. Ela vai crescendo. E ela se torna, como diz aqui, a maior das árvores. Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se olhar para trás, vai lembrar de pequenos começos na sua vida. Por exemplo, quando um dia você teve que tomar a decisão de qual faculdade você faria. E você tinha talvez um leque, um mundo ali diante de você. Quando você era pequenininho, talvez você pensava em ser jogador de futebol e a moça queria ser princesa. Ou coisas afins.
Mas aí você se vê, de repente, entre algumas possibilidades, você para ali, você começa a fazer aquele exercício de imaginar como seria a sua vida, de se projetar em diversas situações, ali exercendo aquela atividade. Quanto ao reino de Deus, meus amados irmãos, a nossa expectativa não deve ser outra, senão de que ele vai avançar. Amém. Ele vai avançar. A obra é do Senhor. O reino é do Senhor. Mas como eu disse, ele instrumentaliza homens. Ele instrumentaliza homens. Um homem é quem lança essa semente. E nesse pequeno começo, você tem a oportunidade de ser esse homem que lança a semente. E tenha certeza de que nessa dinâmica, nessa caminhada, você será instrumentalizado pelo Senhor, porque a obra é dele. Você será abençoado pelo Senhor para ser sustentado nessa caminhada, porque a obra é dele. É um privilégio. Lançar a semente é um grande privilégio. Deus usa homens, por isso se envolva. Se envolva. Assuma compromisso com a obra do Senhor, com o trabalho do Senhor. Viva esse privilégio, viva essa oportunidade que Deus te concede. Não sei se vai para a internet, vai para a internet, eu quero desafiar quem tem assistido também aos cultos, às programações, às pregações. Quero te desafiar a se envolver também com esse trabalho. A ser esse homem que lança a semente, a ser instrumentalizado pelo Senhor. Viva esse privilégio. Meus queridos irmãos, o texto então ele aponta para uma outra dinâmica. Agora, diante do crescimento. Aquela pequena semente lançada por um homem, por alguém que tomou uma iniciativa, por alguém que enxergou, que olhou com os olhos da fé, ela cresce. E agora o que acontece? Ela se torna um lugar onde as aves vêm para se aninhar. Aquela pequena árvore, que outrora corria o risco de, quando era uma semente, ser comida por um passarinho. Agora ela se torna um lugar de repouso, um lugar de refúgio, um esconderijo, um lugar de morada. A nossa perspectiva quanto à plantação de igrejas é de que a igreja do Senhor cresça. Que a igreja reunida aqui, estava em outro local, mas hoje a igreja se reúne aqui, e talvez amanhã se reúna num espaço maior. Isso é lugar. Igreja é a congregação do povo de Deus. E é essa congregação do povo de Deus que deve crescer e se tornar, então, este lugar de refúgio para as pessoas que estão padecendo, necessitando de ouvir do Evangelho, necessitando de ouvir as boas novas de salvação. Meus queridos irmãos, nós vivemos em um tempo de desesperança. Desesperança. Quais são os assuntos do momento? Eu brinquei, né? No começo lá da capivara, da tal da Filó. Eu vou falar da Filó um pouquinho agora. Porque é um tanto quanto inusitado, curioso, mas preocupante. Porque nós estamos no meio de uma guerra que acontece lá do outro lado do mundo. O nosso país está uma reviravolta política, uma disputa.
Nós temos o problema da fome, nós temos o problema de desemprego, outros preocupados com o dólar, outros preocupados com o preço do combustível. E as manchetes estão noticiando o caso da capivara Filó. Porque um homem se afeiçoou a um animal de tal forma que fez daquele animal silvestre o seu animal de estimação. E fez, então, daquele o seu propósito de vida, o seu projeto. O seu projeto de vida. Mas o projeto de vida de outro alguém era proteger os animais. E esse outro alguém entendeu que ele estava fazendo mal para tal da capivara e denunciou. E o caso vai parar na justiça. Antes disso, vai lá o IBAMA e recolhe o animal. E o homem agora aparece a todo momento pelas redes sociais chorando, sem chão. A vida perdeu sentido, porque lhe tomaram a sua capivara. E hoje de manhã eu abro o jornal para ver o que está acontecendo no mundo. E a primeira coisa que eu vejo é uma vereadora ou uma deputada que invade a sede do IBAMA. Porque um juiz já proferiu uma decisão temporária de que aquele homem deveria ter a guarda da capivara. Em meio a toda a papelada que tem aí na justiça, em meio a todas as demandas que existem, de pessoas buscando justiça diante de casos de homicídio, tantas disputas acontecendo, mas a justiça rapidamente se prestou a dar uma decisão e resolver temporariamente a situação da capivara. Como é que uma coisinha assim mexe com tanta coisa? Mexe com tanta gente. Mexe com toda uma estrutura. Como é que uma coisinha assim se torna o projeto da vida das pessoas? Eu te convido nessa noite a colocar o seu coração não nos seus projetos, não naquilo que de fato você quer, mas eu te convido a sonhar um pouquinho diferente, a pensar um pouquinho diferente, aliás, a planejar um pouquinho diferente, a buscar qual é o projeto, qual é o propósito, qual é o sonho de Deus para a sua vida. Meus queridos irmãos, não há como nós lermos esse texto. Um texto que fala de pequenos comércios. Um texto que fala de pequenas atitudes. E não olharmos para o exemplo de Cristo. Cristo nos ensina a valorizar pequenos começos e pequenas atitudes. O ato da encarnação de Cristo é algo que nos intriga. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus majestoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que chamou toda essa realidade à existência pelo poder da sua palavra. Ele disse, haja e ouve. Ele diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ele sopra o fôlego de vida e lá está o homem. E ele encarna. Ele não vem ao mundo em majestade e glória primeiramente, mas ele encarna, despindo-se da sua glória. Em um ato de humilhação, o Criador nasce do ventre de uma mulher. Ele precisa de ser amamentado. Ele precisa de ser cuidado. Ele precisa de balbuciar as suas primeiras palavras. Antes de ir lá, próximo da adolescência, ele está já no templo ali discutindo teologia. Foi precoce? Foi. Mas ele foi passo a passo.
Certamente Jesus tem algo a nos ensinar com isso. Ele nos ensina sobre liderança. Ele nos ensina a olhar para os pequenos. Jesus vem nos ensinando sobre essa disciplina, sobre a importância de orar. Ora, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é conhecedor de todas as coisas, mas tamanho tempo Jesus Cristo reserva para quê? Para oração. Se pondo a satisfazer a vontade do Pai. E às vezes, meus queridos irmãos, nós temos o hábito de sonhar grande de uma vez. A gente quer começar do final. A gente quer começar a casa pelo telhado. E então, meus queridos irmãos, é nesse sentido que nós somos encorajados a valorizar nessa dinâmica de contribuição para o reino de Deus pequenas atitudes na nossa vida pessoal. Eu gostaria que você saísse daqui nessa noite com algumas pequenas sementes. Vá pensando. Que o Espírito Santo vá te concedendo dessas sementes. Talvez seja uma prática, um momento que você vai começar a separar para ler a palavra todo dia. Todo dia eu vou ler um versículo da Bíblia, ou 2, ou um capítulo da Bíblia. Eu vou separar tanto tempo para orar todo dia. Talvez a sua semente seja uma pessoa que você vai evangelizar esse ano. Eu tenho dito isso na igreja em que pastoreio. Não precisa de sair gritando no mundo. Não precisa de ficar falando para todo mundo. Escolha uma pessoa. Escolha uma família e acompanhe essa família esse ano. Escolha uma pessoa e pregue para essa pessoa. Partilhe do evangelho. Discipule essa pessoa. Auxilie essa pessoa nas suas debilidades. E aí você vai perceber, ao longo do tempo, justamente esse crescimento. Como aquela pequena atitude repetida se torna em algo relevante. Algo grande. Eu tenho pregado para um rapaz, né? Às vezes eu brinco, que eu falo que... Eu não falo isso para ele, né? Ele não sabe ainda. Mas eu falo que já tem um diácono na igreja. Né? Tem um diácono para o futuro na igreja. Só tem um detalhe, ele ainda não é convertido. Mas eu brinco assim, meus amados irmãos, justamente para estimular os meus irmãos a olharem com os olhos da fé. E às vezes percebermos dons que estão ali em evidência. É olharmos o nosso próximo, não naquela situação em que se encontram de pecado, mas em uma condição de transformação, numa condição de redenção que é alcançada por meio de Cristo. É olharmos não para a semente. É olharmos não para o grão de mostarda, mas olharmos para a árvore. Sabedores de que o Senhor é quem dá esse crescimento. Que essa comunidade de fé cresça. Tenho orado para que Deus abençoe a vida do pastor Vila, para que Deus o instrumentalize, para que Deus levante pessoas capacitadas para esse trabalho, para que Deus forme o caráter dos futuros oficiais dessa igreja, para que Deus levante lideranças, para que a obra do Senhor avance, para que o reino do Senhor cresça. Amém? Amém. Que Deus
nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Bendito e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós agradecemos ao Senhor, porque nós reconhecemos, Deus bendito, a nossa pequenez, Pai, a nossa incapacidade. Nós reconhecemos, Deus bendito, que os nossos méritos não são suficientes. Nós reconhecemos, Senhor, que diante dos desafios, Pai, do dia a dia, do tempo em que nós vivemos, um tempo confuso, diante, Senhor, dos dilemas que nós temos em nossos corações, diante da labuta, Pai, de cada um. Oh, Senhor, por vezes nós tememos. Por vezes, Pai, nós achamos que não vamos dar conta. Mas, Deus bendito, é no nome do Senhor que nós confiamos. E quando nos reunimos, Pai, e olhamos para a Tua palavra, que narra, Deus bendito, a história do Teu povo, que narra, Pai, a dinâmica da relação do Senhor com o Teu povo, e nos mostra como o Senhor tem sido fiel, como o Senhor tem sustentado o Teu povo, como as portas do inferno, Pai, não prevalecem contra a igreja do Senhor. Deus bendito, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor nos encoraje, Senhor, nesta noite. Pai amado, em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor encha a nossa mão com sementes, Pai. Nós te pedimos, Deus bendito, que o Senhor nos conceda, Pai, olhos que sejam capazes de enxergar com fé, Pai, com confiança no Senhor. Abençoa, Deus bendito, a vida de cada um dos meus irmãos aqui reunidos. Abençoa, Deus bendito, a vida do reverendo Vila, Pai. Que seja ele instrumentalizado pelo Senhor, Pai. Levanta, Deus amado, lideranças neste local, Pai. E que aqui seja, Pai, engrandecido e conhecido o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe a nossa semana que se inicia, Pai. Que o Senhor abençoe, Deus bendito, o labor do Teu povo. Que o Senhor abençoe sonhos e projetos. Que o Senhor abençoe, Pai, cada família aqui reunida. Despeça-nos, Senhor, conforme a Tua graça. E que tão logo esteja aqui reunido novamente o Teu povo para invocá-lo e adorá-lo. Nós oramos em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo, o Seu Filho bendito, que a doce comunhão e que as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, desde agora e por todo sempre. Amém. 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 Deus nos abençoe. Fonte sobre as águas, como abrigo no deserto.